21, mês de maio, terça-feira. Vamos ouvir o que aqui nos diz o Evangelho de hoje e segundo a mensagem mandada por São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas em 3 dias após sua morte ressuscitará. Porém, os discípulos não compreendiam esta palavra e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discuteis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança e colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem escolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Veja, Jesus Cristo nos ensina aqui palavras de que a situação de querer ser líder, de querer se destacar frente aos outros, é uma responsabilidade muito maior do que o próprio termo e o entendimento sobre a palavra. Que há muitos, ser líder, estar à frente, é sinônimo de status ou de poder. Mas essa palavra ela carrega muitos outros sentidos intrínsecos para poder se manifestar com a força que ela tem. E o exemplo que Jesus deu nesse sentido foi que liderança é sinônimo de serviço, é sinônimo de solidariedade, é sinônimo de ação social contínua. Não é sinônimo de vida pessoal apenas. Dessa forma, nós compreendemos que, principalmente pelo exemplo que Jesus Cristo deixou, ele poderia ter, em sua passagem na terra, ter feito a vontade, por exemplo, dos doutores da lei e dos fariseus, ou principalmente do próprio diabo, e ter, quem sabe, até se tornado o líder terreno daquele povo. Mas ele sabia que a missão dele estava muito além disso, que ele não precisava do julgamento desses terrenos para exercer a sua liderança espiritual naquele que Deus já havia lhe dado. Seria o reino de toda a terra, mas o reino não físico, transitório e passageiro como esse aqui, sim, um reino eterno, espiritual. E que lição esse exemplo de Jesus Cristo nos traz? Primeiro, que fazer o certo, a gente precisa saber que quem está no errado, quem faz o errado, vai se incomodar. Mas desde que a gente não haja negativamente para interferir no livre-arbítrio de ninguém, fazer o certo sempre será bem-vindo. Por que não agir negativamente? Porque a gente já sabe que o livre-arbítrio é um direito de todos e que nossos limites estão aonde começa o direito dos outros. Então, agir negativamente, interferindo na vida dos outros, a gente deve pedir a Deus a proteção para que isso não aconteça nas nossas vidas, nem que a gente faça também a vida dos outros. E que fazer o certo em um mundo onde todos, a grande maioria está em aperfeiçoamento, pode ser mal compreendido, assim como foi com Jesus Cristo da sua passagem. Mas é o que se deve fazer. E como nós devemos saber se nós estamos fazendo certo?
Olha, faça essa pergunta: a justiça está sendo aplicada, ou seja, o que está a ser feito, a ser buscado, é realmente pujante, significa, é de direito de alguém verdadeiramente? Como saber disso? É no sentido de que as ações que acontecem de um lado ou de outro, se elas não atingirem negativamente. O que é atingir negativamente? É quando eu faço algo que eu posso até me beneficiar, mas que eu estou prejudicando indevidamente alguém, porque esse alguém não merecia que fosse prejudicado. Mas esse merecimento deve estar ligado à verdade, à justiça, não a um merecimento de que fulano ou ciclano ou eu mesmo não mereço que alguém faça nada negativamente contra mim, porque apesar de eu fazer errado alguma coisa agora, na maioria das vezes eu sou bom. Não é a maioria das vezes. É se realmente aquela ação contra a gente ou que a gente faça contra outras pessoas, se elas realmente houverem injustiças, se elas não forem dentro de um grau de satisfação do amor divino, aí se a gente atingir negativamente estamos errando. Mas se a outra pessoa, por mais que possa ser boa, se ela estiver errada, precisa assumir a sua responsabilidade, pois não deve nada encobrir o erro, não deve ter jeitinho brasileiro, o que é muito difícil, né? Porque se todos estão, de certa forma, num aperfeiçoamento, todos têm problemas, aí resolver. Mas cabe-se sempre a cada um de nós percebermos que, reconhecendo que estamos nos aperfeiçoando, não significa reconhecer que devemos aceitar o que é errado, sob risco de, ao invés de nos aperfeiçoarmos, nos contaminarmos com o mal. Agora, precisamos fazer tudo isso aí sem o julgamento, né? Sem querer crucificar ninguém, porque só a Deus é dado esse direito de julgar, tendo em vista que todos nós ainda estamos no caminho do aperfeiçoamento. São entendimentos mais, vamos dizer assim, carecedores de uma maior observação que Jesus Cristo nos deixou sobre essa questão do certo, do errado, da justiça, da injustiça, do livre-arbítrio, da quebra desse livre-arbítrio, que nós precisamos compreender. E para isso precisamos pedir a Deus, a nosso Senhor, que abra a nossa inteligência, a nossa capacidade, para que cada vez mais achamos com a sensibilidade dessa compreensão e dessa forma acertemos. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém.